Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Quantos amam Jesus aí? Maravilha, esse pastor Márcio é uma benção, amém? Eu vi ele pequenininho. Esse homem cresceu, gente. Aleluia. Primeiro eu quero agradecer a Deus pelo privilégio e a honra de poder estar aqui com os irmãos. Trago um abraço do nosso apóstolo, nosso discipulador, nosso mentor, né? Trazemos também um abraço da pastora Kate, minha amada esposa, minha eterna namorada. Eu sou um homem apaixonado. Ela agora está lá, junto com a igreja de Pedra Lisa, num retiro espiritual, lá em Japeri. Quantos conhecem aqui Japeri? Quantos? Então, bem longe, né? Então, lá onde o vento faz a curva, dá uma voltinha, dança conosco e depois volta para cá. E graças a Deus o Senhor tem nos abençoado, Deus tem derramado muito da sua bênção, da sua misericórdia. Apesar de nós, o Senhor tem sido bom e misericordioso, amém? A essência de Deus é o amor, porque Deus é amor, Deus é amor. Deus tem nos amado muito, Deus tem tido muita misericórdia de nós, o Senhor tem sido bom. Amém? Então, eu quero mandar um abraço para vocês, vindo da igreja de Pedra Lisa. E tem um povo aí, né? Um povo abençoado que já anda com a gente já há um bom tempo, né? Que está aqui, né? Já tem casa em Cabo Frio, aleluia. E também está aqui conosco, é a família Oliveira, Paz, né? Cordeiro está aí também? Não. Rodrigues, né? Gonçalo, amém. Esse povo aí eu tudo dei R$10 para vir comigo. Brincadeira. Mas nós estamos aqui com muita alegria no nosso coração para compartilhar com vocês daquilo que Deus tem feito e confirmar o chamamento de Deus para a vida de vocês, amém? Quantos têm sido chamados por Deus nessa igreja, nesse ministério? Quantos querem corresponder 100% daquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer nesse tempo e nessa geração? Amém? Então vira para o seu irmão e fala assim: meu irmão, eu estou diante de um profeta. Aleluia. Aleluia. Fala para o seu irmão assim: não existe profeta sem um espírito profético. Amém ou não amém? O espírito profético tem que estar fluindo através de você. A glória de Deus, a unção de Deus tem que estar exalando pelos seus poros. Você tem que estar transpirando a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus tem que estar fluindo através da sua vida. Aonde tu colocar o pé ali, Deus visita, enche, batiza, aviva, transforma e faz um milagre acontecer. Amém ou não amém? Aonde você chega, o Espírito Santo chega contigo. Aonde tem um doente, o Senhor levanta o doente. Quantos tomam posse dessa palavra? Bate no peito: eu sou profeta de Deus. Nessa geração, nasci para fazer a diferença. Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus de todo o seu coração? Aleluia. 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 Deixa eu botar meu óculos profético. Abra a sua Bíblia comigo. 2 Reis. Livro de Reis. 2 Reis, capítulo 2. Aleluia. Eu posso ouvir mais um glória a Deus? Aleluia. Amém. 2 Reis, capítulo 2. Aleluia. Eu vou falar sobre
O tema dessa mensagem hoje é pagando o preço para andar com o homem de Deus. Amém? Quantos querem andar com o homem de Deus? Tu tem que pagar um preço. Porque andar com o homem de Deus não é fácil. Pagando um preço para andar com o homem de Deus. Vamos ler o que diz aqui a palavra de Deus. O subtítulo diz assim: Elias é levado aos céus num carro de fogo. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de levar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gigal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. Assim foram a Betel. O que significa Betel? Betel significa casa de Deus. Diga comigo, casa de Deus. Amém. Muito bem. Então, assim foram a Betel. Versículo 3. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhes disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima de tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Assim vieram a Jericó. O que significa Jericó? Jericó significa o sistema do mundo. O que significa Jericó? Jericó é uma cidade mal cheirosa. Jericó era uma cidade que não era muito firme. Jericó era uma cidade que havia mistura. Havia várias religiões. Havia várias seitas. Havia lugares de prostíbulos. Havia lugares de corrupção. Jericó nunca, na verdade, se firmara. Era uma cidade que gerava a escória de uma sociedade daquela época. As pessoas não tinham uma referência. Haviam igrejas naquele lugar, havia uma escola de profetas naquele lugar, mas o clima era pesado. Amém? Amém ou não amém? Quantos aqui já tiveram a sensação de estar numa cidade onde o clima é pesado? Quantos? Então vocês sabem o que significa ser Jericó. Amém? Então eles foram a Jericó. Jericó representa o quê? O sistema do mundo. Amém? Aleluia. Muito bem, continuando aqui o texto da palavra. Versículo 5. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se achegaram a Eliseu e lhe disseram: sabe que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima de sua cabeça? E ele lhe disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos ao Jordão. Amém ou não amém? Eles já estavam em Jericó, e aí eles foram para onde? Para o Jordão. Muito bem. Versículo 7, muito obrigado. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe
pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passados, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Aleluia. Quantos dizem aleluia? Quantos podem aplaudir Jesus por essa palavra? Aleluia. Amém? Então, antes da gente destrinchar o que Deus quer falar conosco, vamos continuar lendo o versículo 10. E disse: coisa dura pediste. Sublinhe isso aí na sua Bíblia. Coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que indo eles andando eu não ouvi, andando e falando. Andando e falando. Com quem? Com um homem de Deus. Amém ou não amém? Presta atenção no que Deus quer falar conosco, porque isso aqui é muito forte. Eu creio que Deus preparou esse dia para mudar nossas vidas. Amém ou não amém? Aleluia. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. O carro de fogo e os cavalos de fogo uniram os dois, amém? Amém nada. Acorda, crente, ô crente acorda. A Bíblia diz que o carro de fogo e os cavalos de fogo separaram um do outro. Presta bem atenção. Deus, Ele junta você e no momento certo Ele separa você. Hã? Muitas das vezes nós ouvimos pregação de juntar. Muitas das vezes nós ouvimos pregação de estar junto. Mas às vezes Deus precisa separar para derramar a unção dobrada sobre a sua vida. Você vai entender o que significa isso. Essa separação é uma separação de transferência de unção. Quantos querem receber unção sobre a sua vida? Existe um momento de juntar e existe um momento de separar. Quem fez a separação? Os anjos de Deus, em carruagem de fogo e cavalos de fogo. Amém ou não amém? Aleluia. Temos que entender, isso é um mistério. E Elias subiu aos céus no cavalo de fogo, amém, irmãos? Amém nada. E acorda, crente, o crente acorda. Elias subiu num redemoinho, e os cavalos de fogo ficaram com os discípulos. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Os cavalos de fogo ficaram com Eliseu. Olha o que está escrito aí. Versículo 11. Sucedeu que indo eles, andando e falando, e eis que um carro de fogo, com um cavalo de fogo, os separou um dos outros, e Elias subiu no céu num redemoinho.
Você vai ver mais à frente que Eliseu teve um discípulo que precisavam ver a glória de Israel, porque estavam atemorizados, porque estava cercado. E Eliseu orou e os olhos do moço abriu. E o que foi que ele viu? O que foi que ele viu? Ele viu carros de Israel e seus cavaleiros. Amém ou não amém? Presta bem atenção. Quero falar sobre 3 coisas importantes. Primeiro, ele decidiu no seu coração a seguir um profeta que tinha uma palavra para a sua geração. Ele decidiu andar com esse homem a respeito de todas as dificuldades que colocavam para ele não seguir esse profeta. Ele falou assim: eu preciso ir a Betel. Betel é o quê? Casa de Deus. Há pessoas que vão na casa de Deus, mas não sabem o que é casa de Deus. Há pessoas que estão na casa de Deus, mas não têm sucesso em se desenvolver na casa de Deus. Não sabe se relacionar na casa de Deus. Não sabe viver na casa de Deus. Tem experiências amargas na casa de Deus. Muitas pessoas não ficam na casa de Deus porque tem frustrações terríveis na casa de Deus. Quero dar um exemplo aqui para vocês, um testemunho. Quantos aqui já passaram cheque sem fundo? Quantos já sofreram com cheque sem fundo? A primeira experiência que eu tive na minha vida, eu lembro que eu trabalhei numa gráfica, trabalhei com um rapaz chamado Heitor, que era esposo da Cristina, era um casal de membros lá da igreja, e eu, aos 20 anos de idade, passei nas provas de seleção da refinaria de Manguinhos, refinaria de petróleo. E eu era uma pessoa que sempre fui, muito empolgada e tal, falastrão, contava muito testemunho. E naquela época, eu estava ganhando 17 salários mínimos, com 20 anos. Agora imagina um garoto solteiro, bonito, ganhando um salário de 17 salários mínimos e dando meu dízimo, dando a minha oferta. Houve momentos que eu cheguei a dobrar o meu dízimo. Quando eu recebi o salário pela primeira vez, eu dei o meu salário todo para a igreja, 2 meses, que foi uma aliança, um voto de amor que eu fiz com o Senhor, porque eu só tinha salário mínimo, ganhava muito pouco, e quando eu passei para a refinaria de Manguinhos, eu passei a ganhar bem, eu fazia muitas horas extras, e o meu salário estava lá em cima. No primeiro ano, eu comprei geladeira para minha mãe, eu comprei geladeira para minha tia, eu comprei fogão, máquina de lavar, eu comprei televisão, e depois eu comprei meu carro, com 1 ano de trabalho. Então, eu tinha muita amizade com o tesoureiro da igreja, e ele acompanhou todo o processo, da minha vida, e ele resolveu me pedir a oportunidade para testemunhar isso na igreja. E aí, eu falei, tudo bem, tudo bem. E aí ele foi, testemunhou na igreja. E aí quando ele falou isso, algumas pessoas que sabiam que eu não tinha muitas posses e tal, quando ele falou no meu nome, algumas pessoas fizeram assim para mim.
Bom, aí começou a acontecer o quê? Algumas pessoas me pediram dinheiro emprestado. Algumas pessoas me pedirem para dar um cheque para 15 dias. Aqui, graças a Deus, ninguém nunca passou por essa experiência, né? Amém? Quantos estão entendendo o que começou a acontecer? Então, porque você começou a crescer, como você começou a ser abençoado, começou a aparecer as pessoas que estão dentro da igreja, querendo resolver os seus problemas de maneira errada. Está dentro da igreja, mas queria resolver seus problemas de maneira errada. E aí, minha primeira experiência de cheque que bateu e voltou foi com um pastor, uma pessoa que me pediu dinheiro emprestado e depositou o cheque antes do tempo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E eu que sempre zelei por um bom testemunho, de não deixar o meu nome sujo de maneira nenhuma, amém ou não amém? Quantos aprendem isso na igreja? Quantos? Você tem um nome a zelar. Você tem um nome a zelar. Primeiro o nome de Jesus. Depois o seu nome. Então a primeira experiência que eu tive foi com uma pessoa dentro da igreja. Aí eu me lembro, como se fosse hoje, que eu procurei o apóstolo ali. Apóstolo, naquela época era pastor, né? Eu preciso conversar com o senhor. Eu não entendo. O que foi, meu filho? Senta aí. Olha, eu emprestei meu cheque, eu emprestei meu talão para o fulano de tal, assim, e o meu cheque voltou. E aí, o que eu pensei? O apóstolo vai me ouvir, vai me abraçar, vai orar por mim, vai chamar o pastor, vai chamar a pessoa, vai dar uma bronca nele, amém ou não amém? O apóstolo falou assim: o culpado foi você. Porque a Bíblia diz que nós não devemos ser fiador de ninguém, se não pode pagar. Quantos entendem o que eu estou falando? Então, ir a Betel não é fácil. Estar na igreja não é fácil. Quando a gente ouve uma palavra, e muitos de nós pastores pregamos uma palavra como se aquela palavra fosse para todo mundo, e muitas das vezes aquela palavra não é para todo mundo. Talvez você ouça uma palavra de infidelidade nos dízimos, mas tem gente na igreja que é fiel nos dízimos, nas ofertas, amém ou não amém? E Deus estava preparando Eliseu para receber uma transferência de unção, e ele precisava saber lidar com a igreja. Quantos querem unção sobre a sua vida? Unção profética, unção espiritual para vencer as batalhas. Você precisa aprender a lidar com a igreja. A igreja nem sempre tem pessoas saradas. Deveria ter, sim ou não? Mas vem pessoas feridas, vem pessoas carregadas de mágoa, vem pessoas sofridas, vem pessoas enganadas, iludidas, engodadas, e chegam aqui, descobre o reino de Deus, descobre o amor de Jesus e pensa que todo mundo na igreja é confiável, e não é. Deveria ser? Sim ou não? Mas um dia isso vai chegar lá, amém ou não amém? Porque o Senhor prometeu: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eliseu chegou lá em Betel e a primeira barreira que encontrou: tu está seguindo esse homem aí? Tu sabe que o Senhor
vai levar ele. Eu sei muito bem. Faz assim comigo, ó. Calai-vos. Amém ou não amém? Você e eu precisamos aprender a lidar com a igreja. Quantos querem aprender a lidar com a igreja? Devemos orar? Sim. Devemos buscar Deus? Sim. Mas existe uma caminhada que você não pode fugir dela. Aprender a lidar com seu irmão, a lidar com liderança, a lidar com líderes, a lidar com subordinados. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Aprender a amar, aprender a rir com aquela pessoa que você não quer rir. Quantos entendem que eu estou falando? A Bíblia fala que nós devemos chorar com os que? E se alegrar com os que? Aí tem 4 amiguinhas da faculdade, do segundo grau, fazendo vestibular. Uma delas passa, as outras, ai, que alegria que você passou. O que ela fez, hein? Não entendi nada. Me enganou, estudou escondido. Quantos entendem o que eu estou falando? Muitas das vezes é mais fácil a gente chorar com os que ir para se alegrar. Fala para o seu irmão, tem que aprender a se alegrar. Quantos querem aprender a se alegrar? Amém ou não amém? Aleluia. E tu sabe quem vai se levantar o ministério pastoral? Quem? Fulano de tal. Amém. Glória a Deus. Deus sabe todas as coisas. E tu sabe quem caiu, rapaz? Ih, maior escândalo lá. Sabia-te isso, rapaz? Caiu? Falei. Sabia disso. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Sabia disso? Já vai tarde. Quantos entendem o que eu estou falando? Eliseu estava sendo ensinado a lidar com a igreja. E ele falou assim, eu quero aprender os detalhes. Amém ou não amém? Não quero só ficar rodando, sapateando. Eita, quantos gostam do sapateado? Quantos? Eu também gosto. Ah, meu Deus. Ainda mais quando manda sapatear na cara do cão. Ah, maravilha. Gosto muito. Mas o que vai fazer você perpetuar a espécie profética que Deus colocou nesse tempo para cuidar de você e passar o bastão para cuidar de outros é caminhar com o homem de Deus e aprender a lidar com a igreja. Quantos querem aprender a lidar com a igreja? Senhor, está difícil. Está difícil amar aquele irmão ali, eu não consigo. Mas eu quero amar aquele irmão, porque Deus está mandando eu amar aquele irmão. Amém? Amar não é uma opção, é um mandamento. Quem tem Jesus ama, quem tem Jesus se entrega, quem tem Jesus morre por amor àquela pessoa. Está difícil, meu irmão. Olha, teve um serial killer. Eu quero que vocês procurem na internet. Teve um serial killer que confessou quase 49 assassinatos de adolescentes e jovens nos Estados Unidos. Quantos lembram desse episódio? E o camarada estava frio. E
todos no tribunal estavam odiando ele. Teve uma pessoa que falou assim: eu desejo que a sua alma queime no fogo do inferno. E o camarada sério, frio. Quantos viram isso? Alguém viu? Viu, meu irmão? Depois vocês procurem. E aí teve uma pessoa lá, o pai de uma moça, que me parecia ser cristão, pastor. Se não pastor, pelo menos cristão. Ele falou assim: olha, eu quero falar uma coisa para você. Muita gente dentro dessa sala te odeia. E você dificultou muito para mim as coisas que eu acredito que Deus quer que eu faça. Mas por amor ao Senhor eu quero te dizer, eu te perdoo. Naquele instante, o homem frio e duro quebrantou e chorou. Amém ou não amém? Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus? Aquele homem frio, um assassino em série, no corredor da morte, quebrantou e chorou. Procure na internet. Então, queridos, Eliseu precisava não só apenas ser um homem cheio do Espírito, mas ele precisava aprender a lidar com Betel. Ele precisava seguir os passos proféticos do seu discipulador. Amém ou não amém? Muito bem. Mas o que adianta você apenas ser um campeão e um vencedor dentro da igreja? Tem pessoas que têm uma liberdade muito grande na igreja. Canta, louva, sapateia, fala do amor de Deus. Amém ou não amém? Aqui, na presença do Senhor, tem o quê? Liberdade. Fala para o seu irmão assim: você tem liberdade aqui, meu irmão. Você tem liberdade. Amém? Mas, queridos, as pessoas bem-sucedidas no ministério profético são aquelas que, quando estão na adversidade do dia a dia, quando estão em ambientes pesados, coloca para fora o leão da tribo de Judá que há dentro de você e faz a diferença aonde ninguém faz, porque é lá que Deus quer que você ilumine a luz de Jesus. Porque a palavra de Deus diz a respeito de mim e de você: vós sois luz do mundo, vós sois sal da terra. Quantos dizem amém em nome de Jesus? A tua palavra tem poder e autoridade de Deus. Quando você abre a sua boca, os demônios são queimados. Quando você fala da palavra de Deus, o ambiente muda. Mas se você ficar quieto, a prostituição avança. A pornografia avança, a feitiçaria avança, o escárnio, a zombaria avança, e você fica acuado. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, queridos, você veja que lá em Jericó também tinha o quê? Discípulo dos profetas, tinha uma escola lá. Você vai encontrar muito crente também lá. Você vai encontrar muita gente sendo preparada. Mas Eliseu não queria apenas ser um profeta meio tigela, meio barro, meio plástico. Eliseu precisava de uma unção maior do que aquilo que ele estava vivendo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Quero falar uma coisa para você. Quando eu tinha 14 anos, eu penso assim: eu fui protegido da internet. Não havia internet para sites pornográficos entrar dentro da casa dos crentes. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Não havia. Hoje, querido, nós estamos numa desvantagem muito grande em relação à nossa juventude e às nossas crianças. Porque um celular que você dá para uma criança, com muita facilidade, entra na podridão do mundo, nas últimas latas de lixo que o diabo joga sobre a sociedade. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, essa geração, em relação à minha, em relação dos pastores que têm aqui um pouco mais de maturidade e têm um pouco mais de idade, já está em desvantagem em relação ao que Deus fez nas nossas vidas.
Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Estão em desvantagem por quê? Porque a podridão dos últimos dias está vindo à tona. Mas eu quero dizer uma coisa, queridos. A Bíblia fala que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Amém ou não amém? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. E até sobre os meus servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Aleluia. Então a palavra profética está liberada. Quantos recebem essa palavra profética? Agora falta eu e você estarmos preparados para ser o vaso. Amém? Amém ou não amém? Muitos de nós queremos receber a unção, queremos receber a graça, queremos receber a palavra profética, mas não estamos preparados para suportar as pressões que o mundo muitas das vezes vai nos impor. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então ele não queria ser um profeta de qualquer maneira, ele precisava de uma história, ele precisava de uma referência. Então, queridos, por que tem muitas pessoas que saem da igreja? Olha, saem da igreja da seguinte forma: foram amados, foram cuidados, teve gente visitando, teve gente orando, teve gente discipulando, confrontando com carinho e com a verdade, mas não permaneceram porque não aprenderam o quê? A lidar com a igreja, as decepções. Amém? Aleluia. E por que tem que pessoas que não avançam no seu ministério? Porque querem colocar o seu ministério somente na frente da igreja. Querem desenvolver somente dentro das quatro paredes. Querem estar apenas aqui e não brilhando aonde tem que brilhar. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um aleluia? Pastor, e o que significa Jordão? Jordão significa lugar de milagres. O que significa Jordão? Foi no Jordão que Naamã foi curado. Foi no Jordão que Jesus foi batizado. Amém ou não amém? Jordão significa o quê? Lugar de milagres. Quantos querem ver milagre na sua vida? Quantos querem viver o sobrenatural de Deus? Veja. Elias falou assim: olha, fica-te aqui em Jericó, porque eu tenho que ir no Jordão. Então, olha, como vive a tua alma, como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim vieram ao Jordão. Quando chegou lá, também tinha uma escola de profetas. Havia lá também pessoas que estavam sendo treinadas, formadas, preparadas para viver o sobrenatural de Deus. Querido, o crente que é crente de verdade não aceita viver uma vida só de liturgia. Amém ou não amém? Você quer ver a coisa acontecer, você quer ver o fogo pegar, você quer ver o milagre acontecer, você quer ver o morto ressuscitar. Amém ou não amém? Se você é crente de verdade, você quer ver o fluir de Deus através da sua vida. É muito bom quando você ouve um testemunho do que aconteceu. Olha, aquele pastor foi usado, olha, aquela irmã dá o testemunho aqui, olha, o sobrenatural aconteceu. Mas é muito melhor quando Deus usa a sua vida e Deus faz a coisa acontecer através de você. Amém ou não amém? Aleluia! Não foi a unção apostólica, não foi a unção, foi a palavra de Deus se cumprindo na minha vida. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu fui usado por Deus. Quantos se sentem felizes quando foram usados por Deus? Quantos? Aleluia!
Aleluia. É muito bom quando Deus usa alguém para falar com você. Olha que palavra tremenda aquela, olha a profecia. Irmãos, mas é muito bom quando Deus fala com você face a face, no cantinho da tua cama. Irmãos, olha, eu dei três períodos de férias, nesses 3 últimos anos, eu dei 3 períodos de férias da minha casa, o meu descanso, da minha família, eu dei para Deus. Eu não fui para lugar nenhum, eu fui fazer a obra. Eu via pelo Zap, pessoas na praia, jogando bola, jogando vôlei. E eu mandava fotos lá no interior de Macapá, distribuindo pão para os carentes e necessitados. Eu dei 3 anos esperando férias. Quantos aqui trabalham esperando férias? Quantos? Quantos gostam de férias? Mais ou menos. Quantos gostam mais ou menos? Quantos gostam de férias, meu irmão? E você abrir mão. Por quê? Porque assim, você que é empregado, você trabalha numa empresa, você sabe que o chefe muitas das vezes, janeiro, fevereiro é dele. Aí o outro chefe também escolhe. E você vai tirar férias lá quando puder. Você sabe disso. E minhas férias não batiam com a da minha esposa, com a das minhas filhas e tal. E às vezes, você de férias em casa. E pastor não pode ficar parado, sim ou não? Não pode. Então, doando para Deus, doando para Deus. Queridos, teve um dia que eu saí de folga aí, minhas filhas estavam de férias, nós fomos para a Ilha Grande. Quantos conhecem a Ilha Grande? Estava na Ilha Grande. E lá na Ilha Grande, no meio do mar, de bermuda e camiseta, sem chinelo, deitado na proa do barco, o Senhor me visitou e eu chorei profundamente. Amém ou não amém? Por quê? Porque é muito bom quando Deus fala com você face a face. Quando até no momento de lazer Deus está ali contigo. Quando você é uma pessoa especial para Deus, porque você tem uma história profética, porque você não roeu a corda, não deixou a corda arrebentar, quando sua liderança precisou de você, quando a igreja passou por todas as turbulências, e você estava lá firme na presença do Senhor. Amém? Então, orar, buscar Deus, ler a palavra, ter comunhão com o Espírito Santo é fundamental, mas tem uma caminhada, tem um preço a ser pago. Amém? Eliseu não estava sendo levantado para ser apenas pastor de uma igreja, ele tinha uma responsabilidade de ser profeta de uma nação. Então precisava ser experimentado. E Jordão, lugar de milagres, lugar do sobrenatural, lugar aonde os milagres vão acontecer. Queridos, pensa que é fácil ser profeta quando tudo vai mal. Nós temos um caso, um casal que nós fizemos o casamento. E nós colocamos um casal de discípulos para tomar conta desse casal. E as lutas vieram, as dificuldades vieram, esse casal falaram: pastor, não dá mais, nós vamos nos separar, não dá mais, eu não quero mais ele, não quero mais, não tenho mais nada com ele, acabou, vou me separar. Aí esse casal de discípulos falou: pastor, não sabemos mais o que fazer, minha barriga já está colada nas costas de tanto jejuar e orar. Já dei todo o conselho que tinha que dar. Aí eu pessoalmente fomos lá, 1, 2, 3 vezes, sentamos. Quando o rapaz chegou na minha casa,
e começou a falar, a reclamar e tal. Ele pensou que eu ia coitar ele, aí que eu quebrei ele na madeira. E aí o meu discípulo ficou com o olho desse tamanho assim. Meu Deus, agora o cara desvia de vez. E quando ele saiu de lá, ele saiu bicudo. Eu posso ouvir um amém? Amém. Ficou 2 semanas sem falar comigo. Mas depois, o homem voltou e pediu perdão e falou: me ajuda, pastor, por favor, porque eu não tenho para onde ir. Amém ou não amém? Ser profeta, meu irmão, e só com palavras, é fácil. Mas o profeta não só libera palavras, como também traz os resultados. Esse casal hoje estão firmes na igreja, sendo discipulados com discípulos e líder de grupo familiar. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Então, queridos, qual é a bagagem? Qual é a bagagem que você deve ter para poder manter um casamento ali, irmãos? Eu ia passar vergonha. Se o casal se separa, quem fez o casamento fui eu. E a Bíblia diz que aquilo que Deus uniu o homem, então o casamento tinha que estar firmado. Amém ou não amém? Então eu não quero ser profeta apenas para profetizar aqui e ali. Não, eu quero ser profeta que mantém as vidas alinhadas com o reino de Deus e firme até a vinda de Jesus Cristo. Amém, queridos? Então é onde acontece o quê? Acontece o milagre. Quantos querem que o milagre aconteça na sua vida? Então você tem que passar pela igreja e vencer as dificuldades da igreja. Você tem que passar pelo Jordão e vencer as dificuldades do Jordão. Você tem que passar por Jericó, que é o sistema do mundo. E você tem que passar pelo Jordão, que é o quê? Que é o lugar de milagres. Quantos querem que Deus faça milagre através da sua vida? Quantos querem receber porção dobrada? Amém ou não amém? Queridos, Deus tem porção dobrada para a sua vida, para os seus filhos e para os seus netos. Amém ou não amém? Deus tem uma unção renovadora. Deus quer fazer o sobrenatural acontecer na sua vida. Por isso, queridos, você não pode apenas desejar o profetizar, mas ser o canal da profecia inabalável. Amém? Amém ou não amém? Convida teu irmão para ficar de pé.